Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 6, exatamente. Lição de número 6 que tem por título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. O que é suficiência? É a medida certa, é a medida exata. Se nós fôssemos então transpor essa tradução, seria da seguinte forma: a medida certa da graça na cidade de Corinto. Textual vai dizer o seguinte: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo de número 18, versículo 10. A verdade prática vai dizer o seguinte: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11 seguidos. Vamos ler. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, aproximadamente aí uns 80 a 70 quilômetros de distância de Atenas a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Era o trabalho deles, fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Não só disputava, mas aqui, como você vê na leitura bíblica aqui, convencia. Além de disputava, eles convencia. Então eles dar-se a entender aqui que o seu poder de persuasão era mais do que aqueles que opunham contra a pregação do evangelho. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. E estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor, em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. É o texto de ouro, vai dizer isso. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Muito bem. Vamos agora discorrer a lição. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto. Está aqui no tópico 1, subtópico 1. Capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada, Corinto reunia eh, povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Exatamente o texto aqui já está dizendo, bem didaticamente, é isso mesmo. Ali tinha muita riqueza, era uma cidade muito rica, muito próspera, mas o contraste ali com a riqueza era a parte moral. O povo era um povo de pensamento e de condutas más. Mas Deus falou com Paulo para ele pregar, mesmo com a oposição fortemente contra a pregação da palavra ali. Deus falou para Paulo: não te cales, pregue a palavra. Vamos ao ponto preciso, como vocês sabem que eu só comento ponto preciso. Subtópico agora 3, do tópico 1 ainda. Com a chegada de Silas e Timóteo trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Atos capítulo 18, versículo 5. Contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga pregando, preparando o caminho para uma nova
etapa da missão, agora fora daquela ou daquele ambiente religioso. Ou seja, se nós fôssemos falar aqui uma palavra, trazer, por que não se dizer até um sermão deste comentário que eu acabei de dizer, seria da seguinte forma: Deus trabalha em todas as épocas e em diferentes situações adversas, boas ou ruins. Deus trabalha. Deus trabalha em todas as épocas e situações diversas, seja ela ruins ou boas. Deus trabalha. Tópico 2, subtópico 1 do tópico 2 vai dizer o seguinte: expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como um novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, entre eles Crispo, principal da sinagoga. Olha só, Deus, ele também alcança não só os humildes, não só os pobres, não só aqueles que a Bíblia mesmo chama de famintos, de miseráveis, aqueles que não têm, muitas das vezes, uma situação boa financeira, seja ela no momento onde que vive, onde reside, ou o seu estado físico, emocional, agora como ele está. Deus, ele só não quer salvar. Deus quer salvar todos. Deus quer salvar rico, Deus quer salvar pobre, Deus quer salvar branco, Deus quer salvar negro, Deus quer salvar alto, baixo, grande, alto, bonito, feio, mulher, homem. Deus quer salvar a todos. E é para isso que ele veio, como diz na sua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele alcança a todos. E aqui estamos falando agora de Crispo, que é o principal da sinagoga. Olha só, um importante ofício que ele ocupava ali, o principal da sinagoga, que é aceita a fé juntamente com toda a sua casa. Isso foi Crispo, o principal da sinagoga. O evangelho demonstra mais uma vez que quando as portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do reino. É isso. A pregação do evangelho é uma coisa exuberante. Eu falo sempre isso. A pregação do evangelho é impossível ter oposição, nivelamento de potência na mesma quantidade. A pregação do evangelho sempre sobressai qualquer oposição que venha a sofrer. A pregação do evangelho, por que não se dizer que é uma das mais importantes missões do crente aqui na Terra? Muito bem, subtópico 2 do tópico 2 vai dizer o seguinte: o peso espiritual da cidade, né? O peso espiritual da cidade, peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e exorta: não temas, mas fala e não te cales. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele sentiu-se fragilizado em meio às perseguições, em meio às oposições. Mas Deus chega para Paulo em visão e fala: não te cales, pregues a minha palavra. Então, é este conselho que eu tenho para te dizer. Se você, neste momento, se encontra fragilizado emocionalmente, seja da qual forma for que você se encontra, Deus é contigo. Não te cales. Pregues a palavra de Deus. Prega o evangelho. Tópico 3 vai dizer o seguinte: a oposição judaica em Corinto não cessou e Paulo foi levado diante de Gálio, procônsul da Acaia, sob acusação de ensinar contrariamente à lei. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Ou seja, Gálio falou assim: não, essas coisas é de vocês. Esses ritos aí é ritos de uso e costume. Então, vocês que se viram, vocês aí, entre vocês mesmo. Porque não é da minha conduta, não é civil, não é um crime que se cometeu contra o Estado ou contra alguém. Não, isso aí é de uso e costume, isso aí é entre vocês mesmos, vocês que se resolvem. Isso foi a palavra do procônsul. Muito bem.
A conclusão, eu já estou indo para a conclusão. A conclusão vai dizer o seguinte: a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem, sustentada pela graça, e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que a segura. Eu vou repetir aqui o ponto final. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, não, mas da presença fiel do Senhor que a segura. Eu sou contigo. Coisa tremenda. Então, agora a graça ou a quantidade exata chega na cidade de Corinto. Mesmo enfrentando muitas oposições, Paulo não parou de pregar. Paulo não cessou de pregar a palavra de Deus. Sabemos muito bem que tinha nessa cidade até, por que não se dizer, um contexto de imoralidades acima da média. O povo fazia uso até mesmo das prostituições e se infiltrava no meio do povo de Deus para cometer tamanha atrocidade contra a honra, contra a santidade celestial. Mas mesmo com todas essas adversidades, Paulo ele não cessou de pregar. O texto ele é bem sucinto, ele é bem emocionante em dizer que Paulo ele fica até um pouco preocupado, né? Por que não se dizer um pouco desanimado, mas eu vejo ali que ele ficou mais preocupado. Mas Deus falou com ele: eu sou contigo, não te cales, porque tenho muito povo aqui na cidade. Deus estava dizendo: eu tenho muito povo aqui nessa cidade para cuidar de você. E diz a palavra de Deus que até o principal da sinagoga veio a crer na pregação do evangelho e se converter posteriormente toda a sua casa ao evangelho. Isso é o papel do verdadeiro homem e mulher de Deus. Isso é o papel do missionário, do evangelista, do pregador da palavra de Deus, dos pastores, dos presbíteros, diáconos. Esse é o papel do servo de Deus, pregar a palavra de Deus. Mesmo em contextos, mesmo com oposições, pregues a palavra. Inste a tempo e fora de tempo, como diz o texto bíblico. Inste a tempo e fora de tempo. Não redarguas. Pregue, ensina, exorte, eduque, mas pregue a palavra. Não cesse de pregar. Por quê? Porque nós cessaremos a nossa missão, a nossa chamada, após nós encontrarmos com Cristo nos ares. Ali sim, teremos outros meios de viver ali ao lado de Jesus. Eu não sei se vai ter administradores, eu não sei se vai continuar o trabalho, como nós fazemos aqui. A Bíblia não fala isso, mas algo que eu tenho a te dizer: pregues a palavra. Enquanto Deus está dando a oportunidade de pregar, enquanto Deus está abrindo a porta para você pregar, aproveite todas as portas que Deus abre da pregação do Evangelho e pregues a palavra. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus seja contigo.